Pessoal, começou a gravação. Muito boa noite. Hoje, 8 de junho de 2021, segundo encontro da disciplina de Filosofia da Ciência, que, na verdade, tem uma ementa muito mais voltada para uma filosofia da educação e que é ministrada para as turmas das licenciaturas de, acho que, Ciências da Natureza, ou Biologia, Química e Física. Farei um compartilhamento. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Ficou ampliada, não é, a apresentação? Sim? Não entendi a pergunta, professor. Repete, por A favor. apresentação ficou ampliada? Ficou em tamanho maior? Ficou bom. Para mim, ficou bom. Beleza. Pessoal, esse site é um dos sites que eu costumo utilizar bastante com os meus estudantes. O meu mestrado foi na área de educação e eu trabalhei muito mais com metodologias para ensino e aprendizagem que conteúdo. Então, se me perguntar assim, professor, o senhor saiu fera em direito, investigou alguma área do direito e tudo mais? Não, nadinha. Eu até brinco às vezes que eu saí menos preparado no direito que qualquer outra coisa. Tá, então o senhor ficou brincando, não é? Não, durante esse período eu estudei metodologias e a gente vai, acho que vocês já têm uma noção da disciplina de metodologia científica que vocês tiveram, acho que com a professora Lucimar, eu acho que ela já acabou. Mas vocês tiveram, então, uma visão da metodologia enquanto um estudo do método. Não é toda vez que a gente tem uma palavra que termina em logia, alguma coisa assim, a gente tem uma área que estuda determinada questão, determinados fenômenos e por aí vai. E com a metodologia, que seria esse estudo do método, a gente estuda como que o método contribui para o alcance de um determinado objetivo ou de um determinado resultado. A gente parte de uma noção inicial de que as pessoas não iniciam coisas, projetos, atividades, sem pensar num cenário futuro. Então, vou imaginar que vocês, quando pensaram, eu vou tentar aqui o curso de Química, Física, Biologia, eu não lembro agora, estou péssimo de nome ainda desta turma, para o seu segundo encontro, mas tem uma moça aí que acho que fez técnica em comércio, até a única que está com foto no perfil, que disse, eu tinha que fazer, eu tentei, né, sair da agronomia e acabei indo, acho que para a biologia, acho que é isso. Acaba que tem uma relação, né, a agronomia lida com seres vivos, plantações e por aí vai, e a biologia também vai ter um âmbito de atuação um pouco aliás, que tem elementos em comum, não é? Não estou dizendo que exatamente as premissas são as mesmas. Mas, óbvio, quando ela fez essa escolha, ela está pensando que daqui a 3, 4 anos ela vai ter um diploma e esse diploma vai contribuir em determinado aspecto da vida dela, seja profissional, seja acadêmico, e por aí vai. Então, quando a gente estuda lá a metodologia da ciência, ou metodologia científica, a gente estuda que todos esses processos relacionados com a produção de conhecimento, eles são previamente planejados e tentando atingir determinados objetivos ou resultados. Bom, e foi mais ou menos com isso que eu pesquisei durante 2 anos, não é? Com mais ou menos afinco, mais ou menos esforço, com mais ou menos dedicação e por aí vai. Ao longo dos 24 meses, eu terminei o mestrado exatamente em 24 meses, deu uma atrasada por conta da pandemia, mas eu também brinco que foi graças à pandemia que ele foi concluído, não é? Enfim, o instituto onde eu estudava ficou 6 meses parado, não é? Sem aulas, então eu não conseguia aplicar as atividades que eu tinha pensado. Eu trabalhei com atividades, eu trabalhei com recursos educacionais abertos, digitais, que permitissem com que os estudantes suprissem algumas das limitações em relação à participação no processo de ensino e aprendizagem. E aí, o Jameson já chegou. Então, eu trabalhei com essa ideia, suprir limitações relacionadas com a participação dentro de um processo de ensino e aprendizagem. E aí, eu pesquisei sobre ferramentas, plataformas e estruturas
que permitissem que a gente ampliasse o espaço de sala de aula. Quando eu começo a minha pesquisa de mestrado, eu estou lá em agosto de 2018. E nesse agosto de 2018, todo o ensino era presencial. Mas na minha cabeça eu pensava o seguinte, se a educação quiser realmente cumprir os seus objetivos, a gente tem que ampliar o espaço da sala de aula. A gente tem que ter mais momentos de educação do que o que a gente normalmente tem. E aí, de imediato, eu pensei no tal do ensino híbrido. Naquela época, eu já trabalhava com a perspectiva de ensino híbrido e sala de aula ampliada. E aí eu pensava, eu preciso de recursos educacionais virtuais ou digitais que me permitam fazer com que o estudante esteja mais tempo aprendendo ou buscando os conhecimentos daquela disciplina ou ampliando os momentos e tempos relacionados com os canais de participação. A gente poderia pensar que no ensino presencial só tinha a sala de aula, todo mundo interagia naquele tempo, se não interagisse, quando fosse embora, acabou. Não é? Ninguém falava com o professor até o próximo encontro daquela disciplina. E aí eu pensei, não, já tem o Moodle, e eu já usava Moodle, não é? Eu já conhecia o Moodle, já pensava que era uma ferramenta estratégica para o processo de ensino e aprendizado. Professor, então isso é vanguardista? Não, é porque eu tive uma trajetória na EAD antes de ser professor no Instituto Federal e antes de tudo. Então, eu já tinha uma formação complementar com base na EAD, então eu sempre me perguntava, puxa, mas por que as pessoas não usam isso na educação presencial? E aí, contextualizando, eu lembro que o Leandro Carnal, que talvez vocês conheçam ou não, é um educador e atualmente bastante badalado, porque ele é muito conhecido nacionalmente, faz muitas lives e tudo mais, é um careca que trabalha com a área de filosofia, e aí ele falou que a pandemia ela trouxe uma coisa bastante boa, que foi o fim do fetichismo do presencial, no sentido de a gente acreditar que a coisa só dá certo se for no ensino presencial, o que não é nem de longe a realidade. Eu sempre estudei bastante por meios e recursos virtuais ou digitais, ambientes virtuais, e acredito que é isso mesmo. A educação, a partir de agora, ela nunca mais vai abrir mão disso. Bom, essa é uma plataforma que eu uso bastante. Então, se vocês observarem aqui na barra de endereço, o nome do site é Mentimeter. E se vocês observaram aí no alto dessa lâmina, tem um endereço para vocês acessarem. E aí eu vou pedir que vocês... eu sei que vocês estão com telefone, mas eu vou pedir que vocês acessem esse endereço. Vou até copiar e mandar aqui no nosso grupo, porque vocês vão perceber a dinâmica da utilização. Então, vocês clicam nesse link que eu acabei de mandar no grupo. Não precisa sair do Mentimeter, fica ouvindo o áudio do Mentimeter e acessando, aliás, ouvindo o áudio do Google Meet e vendo a apresentação pelo Mentimeter. Professor, como é que eu vejo a apresentação pelo Mentimeter? Clica no link que eu acabei de encaminhar lá no grupo do WhatsApp e depois digita esse código, esses 8 números. Professor, para que eu vou fazer isso? Porque tu só consegues participar dessa apresentação acessando por esse formato. E aí, quando tu faz esse acesso, a gente conversa em tempo real. E aí eu vou mostrar alguns recursos que me fazem hoje utilizar bastante o Mentimeter. Então, um dos recursos que me fazem utilizar bastante o Mentimeter é essa possibilidade aqui de interação. Então, se vocês olharem no canto inferior direito, ele vai ter diversos ícones. Então, aqui, se a aula estiver boa, pode dar um like, se estiver muito ruim, pode dar um dislike. Esse trenzinho aqui, eu nunca sei o que é. Se estiver muito confusa, pode mandar uma interrogação. Se estiver gostando, pode clicar nesse coraçãozinho e tudo mais. Mas, assim, a ideia é já fornecer um ambiente em que vocês conseguem interagir em tempo real sem serem identificados. Eu acho isso bastante interessante. O outro ponto que alguém já descobriu é essa caixinha aqui. Então, durante a aula, a gente vai ter diversos conteúdos. Durante a disciplina, não vou falar não necessariamente durante a aula, porque hoje a gente tem algumas atividades e tudo mais, mas a gente não vai aprofundar ainda tudo hoje. A partir do próximo encontro, a gente já dá uma boa aprofundada. Então, da mesma forma que alguém mandou aqui um oi,
ela poderia ter perguntado assim, professor, eu não entendi a palavra tal, qual é o significado dela? Aí, durante essa aula, eu vejo que chegou essa dúvida, e aí eu já venho aqui, observo e já respondo, entenderam? Então, depois marco como respondida aqui, a pessoa mandou um legal, mas vocês perceberam a utilidade, a principal utilidade, não é se tiver dúvidas durante o encontro ou comentários mesmo. Às vezes o estudante ele pode querer complementar algo. Professor, mas eu sei disso e disso, mas não quer interromper o áudio e tudo mais, não quer se expor, e aí manda aí nessa parte da complementação. Então, tanto pode mandar nessa caixinha de diálogo questionamentos, pode mandar complementações, algo nesse sentido, beleza? Então já tem alguém não gostando ali. Bom, então vamos passar para a nossa estrutura do encontro de hoje. Eu vou precisar que vocês acessem aqui, pessoal, porque daqui a pouco a gente tem a atividade avaliativa do encontro. Então, professor, tá, você é avaliado de 0 a 10? Não, a gente está sentindo, apresentando a plataforma, apresentando alguns dos recursos, e o que eu vou considerar vai ser a participação e a frequência, e isso eu vou aferir. Ah, professor, então quem faltar vai ter algum prejuízo? Vai ter uma atividade substitutiva. Se fizer, não tem prejuízo, dependendo da qualidade da atividade que fizer, não é? E se a atividade ficar muito ruim, vai ter prejuízo, óbvio. E se também não fizer, aí também vai ter prejuízo, óbvio, não é? Bom, passando aqui, pessoal, tem a estrutura do nosso encontro de hoje. Então, o que eu quero fazer com vocês? Análise conjunta do nosso formulário de sondagem, que eu apliquei ontem. Leitura de fragmentos de textos. Então, já eu vou detalhar sobre aquele texto que eu encaminhei no WhatsApp, e aí eu peço novamente, baixe o arquivo que eu mandei pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica, uma atividade breve. Eu não estou considerando que essa atividade vai ocupar muito do nosso tempo, porque esse conteúdo é muito provável que ele já tenha sido trabalhado na disciplina Metodologia da Ciência, ou Metodologia Científica. Então, o nosso objetivo é integrar com a nossa área de conhecimento, a nossa área da disciplina, em educação. E, na verdade, na nossa vida, vocês vão perceber que as coisas a gente separa, costuma dizer, né, na verdade, que separa para fins didáticos. O que é separar para fins didáticos? A gente deixa a coisa muito fragmentada, ensina para a criança as vogais, depois consoantes, depois sílabas, depois palavras, e só pelo final a gente vai ensinar frases, os termos, as classes de palavras e as funções sintáticas e semânticas dentro das orações. Então, percebendo que a gente foi segmentando tudo, e aí a gente separa o português da matemática, da física, da química, da biologia, da história, da geografia, mas, na verdade, a nossa existência é um conjugado de tudo. Então, eu estou falando com vocês aqui por uma plataforma, que é um misto de educação, é um misto de tecnologia, é um misto de língua portuguesa, é um misto de metodologia da ciência, enfim, é um misto de diversas áreas e diversos conhecimentos. Então, comecem a pensar sempre o seguinte, vocês aqui há uns dias, se tudo der certo, espero que dê, vocês estarão formando pessoas. E eu espero que vocês cheguem a esse cenário de formar pessoas com a visão integral ou global das coisas. Ou como diria, acho que Gramsci, que é um filósofo lá da Itália, que ficou preso durante um tempo e tudo mais, e é bastante citado pelas teorias da esquerda, a gente forma para uma educação omnilateral. Esse omni vem do latim, omni, né? Vou até escrever aqui no grupo do WhatsApp. Ele vem do latim, quer dizer algo que vai para todos os sentidos e para todos os lados. Essa omnilateralidade aí de que o Gramsci fala, ela é baseada nisso, uma educação que atinja os diversos, as diversas perspectivas,
os diversos espaços de atuação e de realização do ser humano. Então, a gente tem essa formação. Então, espero que vocês saiam com uma cabeça um pouco parecida com isso, ou pensando nessa possibilidade. Pode ser que não seja a escolha de vida, pode ser que não seja a escolha teórica e tudo mais, mas espero que ela seja uma das possibilidades que vocês apresentem na formação dos estudantes de vocês. A gente vai ter atividades expositivas e participativas sobre conhecimento, vai ter os encaminhamentos finais e as providências e a avaliação do encontro. Toda aula, todo dia que a gente se encontrar, a gente faz uma avaliação para ver o que está dando certo, o que está dando errado, vocês sugerirem e por aí vai. Voltando, eu vou pedir que vocês... Eu mandei a instrução aí no grupo do WhatsApp, tentem ir acessando enquanto a gente está na fase inicial, aqui, enquanto só está concentrado em mim, porque daqui a pouco a gente vai ter uma parte no segundo bloco que vai depender um pouco da participação de vocês, e é com base nela que eu vou avaliar, professor, mas o senhor disse que não consegue identificar as pessoas. Bom, aqui eu faço um controle de frequência, que eu vou já fazer, e mais à frente, quando eu fizer as atividades, ele não indica o nome das pessoas, mas indica o total. Então, se na minha turma no Google Meet tem 10 e só 8 participam, então na próxima aula eu vou ter que vir com uma atividade diferente para garantir que as pessoas que se comprometem a estar na aula estejam de fato na aula. Então, esse é um compromisso mais básico, não é? Se a gente se comprometeu, teve os horários e tudo mais, a gente tem que tentar cumprir ao máximo. Professor, mas acontecem algumas coisas nas nossas vidas que nos impedem. Sim, aí justifica, não vai ficar falseando as coisas, entenderam? Então, eu trabalho com a ideia de que, não pôde participar, não pôde, apresentar a justificativa e ver o que tem de reposição. Mas não ficar fraudando as coisas, como eu venho da área do direito, normalmente eu sou bem informalista. O que é ser bem formalista? Muito apegado a essa questão formal, ou é ou não é, e aí, se não for, justifica e vai pelo outro caminho, mas não é o caminho de quem estava no encontro e fez as atividades. Bom, pessoal, aqui eu quero que vocês escrevam o nome completo de vocês, para a gente fazer o controle de frequência. Como que é esse nome, professor? Mentimeter? Isso, o nome do site, na verdade, como ele é sueco, a inspiração é inglesa, né? Então, normalmente fala Mentimeter, né? Se for falar num português, fica até estranho, Mentimeter, mas pode falar, né? Enfim. Mas eu fiquei com vergonha de perguntar justamente isso. Normalmente pode ver que ele dá uma simplificada, né? Então a gente fala só mente mesmo, né? A gente fala só mente. Mas se for falar o nome, é Mentimeter. Professor, onde entra para escrever o nome aí? Acabei de mandar aqui no grupo. Qual é o teu nome? Rômulo Silva. Rômulo, tens que clicar aí, acabei de mandar no grupo do WhatsApp. Tu clicas nesse www.mente.com, aí depois tu tens que escrever esses 8 números. 63, 18, 65, 95. Aí tu consegues acessar a apresentação. Tá bom. Vamos pedir o link do grupo. Deixa eu ver aqui se eu consigo gerar. Só um instante. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Pelo Google Meet ou tem que ir na internet mesmo para... na internet. Colocar... Se clicar, ele já vai mandar para uma página da internet, aí nessa página da internet tu consegues acessar. Não é no Google Meet, não. Ele não é integrado. São 2 sistemas diferentes mesmo. Não, então eu vou entrar aqui agora. Isso eu dou conta. Tá, tranquilo. Assim, como é o nosso primeiro encontro, a gente vai apanhar um pouquinho, podem ficar tranquilos.
mas o objetivo é isso mesmo, ir ganhando familiaridade. Aí a tecnologia é uma coisa interessante, porque o que vocês aprendem funcionando bem para um ambiente, depois no outro ambiente tem algo parecido, aí vocês conseguem manusear melhor todos os recursos, alguns, né, mais recursos que o telefone de vocês possibilita, né, o smartphone, que seria o telefone inteligente. Beleza? Então a gente tem 8 pessoas que responderam, deixa eu ver quantos estão na nossa sala aqui do encontro. Professor, Bom, a gente tem 11 pessoas. Diga, Bruna. o Gledson tinha me pedido mais cedo para mandar o link e eu acabei esquecendo. E eu vou mandar agora, tá? Desculpa. Nada, O link tranquilo. da aula do grupo. Beleza. Acabou que eu mando, ele não é lá também, ele não está não no grupo? É que ele comprou um celular hoje eu acho. Entendi. Aí não deu tempo dele entrar em todos os grupos. Beleza. Então, a gente tem 9 e acho que nós somos... deixa eu ver de novo. Nós somos 12. Então, estão faltando 3 pessoas preencherem o nome. Agora, dos... Como a gente está gravando também, se for o caso, se eventualmente na planilha pega falta e tudo mais, depois a gente faz um ajuste, tá? Desde que tentem resolver até a próxima aula. Eu vou também tentar integrar minhas monitoras. Tem 2 monitoras que me ajudam nesse processo de ensino. E aí, normalmente eu registro faltas. Por quê, professor? Normalmente não é para reprovar, mas a gente vai ter prova final, se eventualmente não conseguir a média, e aí eu faço uma avaliação do percurso todo. E se a pessoa estiver muito ausente e tem problema nas atividades, isso também vai pesar um pouquinho contra ela, não é? Porque demonstra menos envolvimento com as atividades da disciplina. Deixa eu ver que chegou a mensagem, Juliana, beleza. Juliana é lá no grupo, mas já vi aqui que chegou. Ela é no Mentimeter, mas já vi aqui que tu conseguiste colocar. Beleza, pessoal. Quem for chegando, depois a gente volta um pouquinho e ajusta esse controle de frequência. Bom, pessoal, qual é o nosso espaço de formação? Onde que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando dentro de um espaço chamado Rede Federal. Esse é o nome, como se fosse o apelido dessa rede de instituições. É rede porque a gente tem diferentes unidades, diferentes instituições, ao longo de todo um território nacional, que é o território do Brasil, que tem dimensão continental, ou seja, o Brasil é tão grande que é quase o tamanho de um continente, ou é maior que alguns continentes, não é? Então, no caso da América Central e tal, seria nesse sentido. Então, a rede, a gente tem instituições, na verdade ela tem um nome mais técnico, que eu acho que é Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e é composta por, acredito que, 38 institutos federais. Todos os estados do Brasil têm pelo menos um instituto federal. Por que eu estou falando pelo menos um instituto federal? Porque alguns estados, como Santa Catarina, tem 2, tem o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense. Rio Grande do Sul, acho que tem o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e tem um instituto, agora eu não lembro se é Farroupilha. Enfim, não vou lembrar o nome do outro, mas tem mais de um instituto. São Paulo é um estado imenso, mas tem um instituto apenas. Paraná tem apenas um instituto de educação, mas tem também a Universidade Tecnológica, que é a única universidade tecnológica existente no país. Minas Gerais. Eu acho que tem um em Passo Fundo, professor, também. Perdão? O Rio Grande do Sul, acho que tem um em Passo Fundo. Mas assim, o instituto, ele não é de Passo Fundo, ele é do Rio Grande, na verdade, o estado, ele acho que tem 2 institutos federais, eu só não lembro o nome, um eu sei que é o IFRS, e o outro eu não lembro se é o Farroupilha, o que é. E aí ele tem campus em diferentes cidades, igual o IFMT tem campus em Confresa, Sinop, Sorriso, Guarantã do Norte,
Cuiabá, Várzea Grande, por aí vai. Então ele tem campus. Mas, no caso do IF de Mato Grosso, a gente só tem um IF para todo o estado. Ele tem campus dentro de Mato Grosso, né? Mato Grosso tem 141 municípios, e aí o IFMT, acho que vai ter campus em 18 desses locais, e alguns campos atendem outras cidades, como é o caso de Confresa. A região nordeste de Mato Grosso é composta por 13 municípios, e no caso do IFMT Campus Confresa, a gente atende todo esse entorno, ou seja, a região ao redor, a região próxima da cidade de Confresa. Bom, mas eu estava querendo falar que alguns estados vão ter vários institutos, como é o caso de Minas Gerais. Acho que Minas Gerais tem 4 institutos federais e mais um centro de educação, educação tecnológica, que é o Cefet de Minas. A gente só tem 2 Cefets no país, um em Minas e outro no Rio de Janeiro. Pessoal, se chegar alguém e eu demorar a fazer, incluir na sala, vocês podem me interromper, tudo bem? Por favor, porque como eu estou concentrado na apresentação e ela ocupa a minha tela inteira, pode ser que eu demore a visualizar e a pessoa fique esperando. Então, se preciso, podem interromper e tudo mais. Por favor, até agradeço. Acho que o Gladson está tentando entrar, professor. Agora não apareceu não, até olhei, mas não apareceu não. Vou pedir para ele mandar aqui de novo. Tá, beleza. Então a gente tem, por que eu estou falando desse espaço de formação? Porque lá em 2008, a gente pegou e transformou as escolas técnicas e os Cefets que existiam ao longo do país numa grande rede federal que passou a incluir todos os estados. Por exemplo, Acre não tinha escola técnica federal, não tinha Cefet, mas passou a ter o Instituto Federal a partir de 2008. Qualquer outro estado que não tivesse, acho que Roraima não tinha, Rondônia não tinha Cefet, mas tinha escolas agrotécnicas, Mato Grosso do Sul não tinha a escola técnica. Então elas foram criadas, em 2008 a gente decidiu criar a rede, escolhas dos nossos políticos, não é? Agentes políticos, decidiu criar essa rede, que é uma rede bastante grande. E qual é uma das diferenças dela? Não é? Porque ela tem várias diferenças e a gente vai tentar estudar um pouquinho ao longo da disciplina. A nossa perspectiva educacional, ela é uma perspectiva de formação científica, tecnológica, unilateral ou integral, e isso eu vou trazer para dentro da ementa da disciplina, porque a nossa disciplina, ela trabalha com tendências e perspectivas da educação. Bom, então a gente criou a rede federal e uma das principais diferenças é que a gente chega a locais nos quais as universidades não chegavam. Então, vocês nunca tiveram um campus da Universidade Federal de Mato Grosso, da UFMT, nunca existiu em Confresa e em outras cidades de Mato Grosso, mas Instituto Federal a gente chega. Então, o Instituto Federal, a gente costuma dizer que é uma rede capilarizada. Alguém da biologia sabe o que é capilar? O que são os capilares? O que seria uma rede capilarizada? Não, professor. Infelizmente, eu não sei essa resposta. Tá, beleza. Pessoal, vocês já devem ter percebido que a gente tem um corpo humano e ele precisa receber todo tipo de componentes ao longo de toda a sua extensão. A gente precisa que o nosso nutriente chegue até a pontinha dos dedos, as unhas. A gente precisa que o nosso sangue percorra todos os nossos, as partes do nosso corpo. A gente precisa que nutrientes, oxigênio, gases, a troca gasosa seja feita também, embora ela seja concentrada na região do pulmão, em relação, junto com a parede dos alvéolos, a gente precisa que esses gases sejam retirados, alguns gases retirados do corpo, de toda a extensão do corpo, e a gente precisa que outros gases cheguem a toda a extensão do corpo. E aí vocês, se olharem o braço, se lembrarem da estrutura do coração, vocês vão pensar em vasos sanguíneos bem grandes, especialmente junto do coração. Mas a gente tem vasos sanguíneos que chegam a todos os lugares. É por isso que se a gente pressionar a pontinha da agulha na ponta do nosso dedo, vai começar a brotar sangue, não é sair sangue.
Por quê? Porque a gente tem vasos minúsculos chamados capilares. E esses vasos fazem todo esse trânsito de componentes ao longo de todo o nosso corpo. Então, os capilares são os menores vasos do nosso corpo que levam elementos ao longo de toda a sua extensão, fazem essas trocas, né, retiradas, a parte nutritiva e por aí vai, e garante essa nossa pele saudável e tudo mais. Então, a rede federal ela é um pouco semelhante. Os institutos eles garantem a capilaridade da rede, uma rede que presta um tipo diferenciado de educação. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza, Sim. pessoal. Agora a gente vai passar para uma parte que vai depender bastante da participação de vocês. Ah, não, a gente não falou ainda do nosso formulário, não é? Não. Deixa só o professor localizar o formulário. Sondagem, meu Deus. Beleza, achei. Eu vou interromper um instantinho esse nosso compartilhamento para compartilhar o formulário e aí vocês, por gentileza, avisem quando estiver aparecendo. Quem não preencheu o controle de frequência, aguarda, mas ao final do encontro a gente resolve esse problema, tudo bem? Deixa eu ver se é... Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim. Beleza, pessoal. Então, a gente recebeu 14 respostas, muito pouco, tá, pessoal? Óbvio que teria que falar mais isso para quem não participou e não para quem participou, não é? Mas muito pouco e já sinaliza que a gente pode ter vários problemas. Quais problemas, professor? Bom, se as pessoas não estão conseguindo preencher formulário, seria uma coisa mais simples, é possível que elas também não estejam conseguindo fazer as atividades. E aí eu não sei se elas não fazem isso porque estão na condição de desistentes e tudo mais, ou se a informação de alguma forma não está chegando. Bom, acho que eu não consigo. Eu não fiz, é porque eu cheguei de serviço agora, entrei agora, professor. Não deu tempo nem de eu abrir aquele atividade lá. Quem está falando? Divino Virgulino. Ô, Divino, a gente começou a disciplina ontem e mandou comunicação pelo grupo. Então, eu vou te pedir o seguinte, tu não vai ter um prejuízo grande agora, mas tu tem que ter o compromisso de toda noite, chega no teu serviço e olha o grupo do WhatsApp da turma. Isso é o mínimo que a gente vai esperar que tu consigas fazer. E aí as atividades sempre têm um intervalo, hein? Pelo menos de um dia para o outro. Hoje eu vou passar a leitura, que eu só vou começar a exigir mesmo no próximo encontro, que a gente vai já definir quando é que será. Se será na sexta ou se será só na segunda. Então, quando isso ocorrer, olha o grupo, vê o que tem lá. Se for o caso, tira a dúvida. Não espere que o professor corra atrás de ti. E também para os outros colegas, não esperem isso. Se estão com dúvida, busquem o professor pelo grupo. Não esperem que o professor busque vocês de maneira individual, porque com quase 300, aliás, mais de 300 alunos, só nas duas turmas de técnica eu tenho mais de 100 alunos em cada uma, não é? Porque são duas turmas juntas, em cada disciplina. Então, eu ainda tenho vocês, ainda tenho a agronomia. Então, seguramente, eu passo dos 300 estudantes. Então, não vai ter esse atendimento individualizado. Até tem quando a gente conversa pelo grupo do WhatsApp, mas não espere que eu fique montando agenda, revisando essas coisas todas. Então, o compromisso diário é verificar o grupo do WhatsApp da disciplina, acho que seria o mais básico. Se tem informações, toda vez perceberam que toda vez que eu acho que algo é importante, eu estou comunicando no grupo do WhatsApp. Então, esse vai ser o nosso roteiro, aliás, essa vai ser a nossa prática. Então, tenta adotar isso, beleza? Nas próximas, já fica bem atento, todo dia chegou do serviço, ainda que tenha sido pesado ou não, tu tens um compromisso com o teu estudo, então chega e já olha o que tem no grupo do WhatsApp. Se teve dúvida, pergunta lá também. E pergunta rápido, não deixe para perguntar no dia seguinte, porque pode ser que a atividade já tenha passado, beleza?
Mas vai ter sempre um prazo, pelo menos 24 horas, pelo menos entre um encontro e outro, mas eu vou tentar que seja mais rápido, vou tentar fechar o planejamento, como teve gente participando mais tarde, eu não fechei o planejamento totalmente, mas a gente já conversa agora. Bom, pessoal, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Sim, professor. Beleza. Sim. Aqui, quando a gente perguntou quantos encontros a gente teria, a nossa maioria optou por 3 dias na semana. É exatamente o que eu planejo. Normalmente eu planejo 3 encontros por semana durante o período em que a disciplina estiver ocorrendo. Pode ser mais, pode ser menos? Às vezes sim. Às vezes o professor adoece, às vezes tem uma agenda que não é da disciplina, mas é muito importante, como às vezes o último dia para enviar os projetos de pesquisa do Instituto. Aí eu pego, pô, não vamos ter aula nesse dia aí não, que eu estou muito atarefado, a gente readequa o nosso calendário. Mas eu vou montar um calendário para a gente ter dias e horários certos para encontrar, considerando 3 dias na semana, que foi a opção da maioria, tudo bem? Tudo bem. Horários das aulas virtuais. Então, a gente teve uma maioria, só 3, na verdade, pedindo para que se... Alguém chegou na sala? É o Gleidson. Vocês estão vendo a minha tela do formulário, não é? Do grupo. Do grupo? Vixe, É. tá no lugar errado. É do grupo. Deixa eu parar aqui. Agora que eu vim perceber. Vamos lá, mudar para a tela inteira, que acho que facilita a minha vida. Agora Agora que sim. vocês veem. Cara, sim. Beleza. Caramba, eu estava totalmente perdidão aqui. Aí como eu fui aceitar a entrada do Gleidson, aí... Pessoal, se vocês acharem que tem algo estranho, que eu estou falando de algo que não está aparecendo, vocês avisem, tá? É porque a computador só tem uma tela. Então, eu estou olhando para ela e falando com vocês. Daí, não percebo que vocês não estão vendo a tela. Então, se tiver alguma inconsistência, tem algo estranho, professor, não estou vendo isso não, que o senhor está falando. Aí já falem de imediato, tá? Bom, então aqui 3 dias na semana, a gente teve 42% dos estudantes decidindo dessa forma. Horário, a partir das 20 horas, então quem tiver problemas, pessoal, vai ter que recorrer à gravação das aulas. Depois eu informo onde é que elas ficam armazenadas. Duração, é isso mesmo, tá? Nosso encontro sempre fica entre 1h30 e 2 horas. E vai ser essa a prática, porque senão a gente não dá conta do conteúdo. Pode ser que tenha dia que seja mais curto, pode ser que tenha, tá? Às vezes tem um dia que eu estou muito cansado, então a gente já terminou um conteúdo muito rápido, não tem problema a gente terminar mais cedo, mas sempre estejam preparados para isso, entre 1h30 a 2 horas de encontro. Bom, acesso ao Moodle, possuo bom conhecimento, graças a Deus, possuo acesso e consigo explorar e descobrir recursos, beleza. Possuo acesso, mas não sei utilizar ou localizar informações. Isso aqui está grave, mas no dia que eu estiver com as atividades já planejadas e carregadas no Moodle, aí eu faço um videozinho explicando, que aí acho que ajuda. E toda vez que a pessoa tiver dúvida, eu mando o vídeo e não preciso mais ficar explicando novamente, né? Repetindo o trabalho. Sobre ciência, epistemologia e metodologia, não sei. É uma forma de conhecimento obtida através de métodos experimentais, mais ou menos, né? Porque a gente tem métodos que são mais abstratos, mais teóricos. Embora mesmo nas ciências como física, por exemplo, a gente sempre vai ter abstração associada a experimentos, não é? Epistemologia é uma ciência que estuda a origem, a construção, os paradigmas do conhecimento. Parte da filosofia procura encontrar quais condições necessárias e suficientes para o resultado de uma afirmação específica. Então, ficou bem livresca aqui, não sei se a pessoa consultou, e que a orientação é exatamente não ficar consultando. Mas, beleza, se foi dela, tranquilo. Mas a gente vai tentar ampliar um pouquinho mais essa visão.
Metodologia é o conjunto é o estudo dos métodos e instrumentos necessários, beleza, tranquilo, nesse sentido, não lembro nada disso. Aqui está grave, porque eu acho que vocês acabaram de ter a disciplina com a professora Lucimar, vou até falar com ela, dizer que vocês estão dizendo que não sabem de nada sobre metodologia. Tô brincando, não vou falar não, mas eu estou considerando que como ela é professora e deve ter feito o trabalho dela de forma competente, é para vocês saberem um pouco sobre metodologia, sim. Tudo bem? Aí, estudante é aquela coisa, né? Eu mesmo sou estudante de doutorado. Se o professor me pedir para falar sobre neoliberalismo, sobre outras questões jurídicas, é óbvio que eu vou ficar caladinho, né? Mas se chegar em mim, eu vou ter que falar. Então, é assim mesmo na lógica do estudante. Ciência é o conhecimento adquirido através de estudo, epistemologia não conheço, metodologia são regras básicas para procedimentos que produzem o conhecimento científico, os passos observação, isso, essa pessoa aqui deve lembrar das aulas da professora, não é possível, da professora Lucimar. Epistemologia, os estudos críticos sobre princípio, hipóteses e resultados, e dos resultados, metodologia científica é o estudo, aqui faltam umas pontuações, né, dar uma ajeitadinha no texto. Preocupem-se sempre, tá, pessoal? Professor, mas você é professor de português? Na verdade, eu fiz letras português, mas eu falo isso por conta que vocês, na condição de estudantes, estarão sempre sendo visados, não é? Então, o estudante, às vezes, ele espelha-se em vocês para continuar fazendo algo ou justificar que não vai fazer algo. Diz, se o professor nem sabe escrever direito, então ele não vai poder me cobrar sobre física. Às vezes, a pessoa não tem maturidade de separar, não é? Que física é uma coisa e língua portuguesa é outra, embora mesmo na física a gente se comunica por escrita, embora tenha muita fórmula e tudo mais, mas em algum momento a gente tem a explicação daquela fórmula. Então, precisa usar bem a língua portuguesa e a norma culta da língua portuguesa, porque português eu sei que vocês usam, mas não pode ser um português tão informal ou tão coloquial ou cotidiano. Então, costumei acentuar, colocar pontuação e por aí, sinais de pontuação, né, como vírgula, ponto final e por aí vai. Concepção de educação, para mim, é um processo de facilitação de construção do conhecimento. Na verdade, a nossa perspectiva de filosofia da educação, a concepção de educação é que vai direcionar as políticas públicas em educação. Então, se a pessoa tem uma concepção mais liberal, ela vai pensar numa educação em parceria com instituições privadas, um ProUni, um Sistema S, bolsas em universidades ou instituições privadas e por aí vai. Se a pessoa tem uma concepção progressista de educação ou mais de esquerda, normalmente ela vai pensar na educação sendo prestada pelo poder público e não pela iniciativa privada. Eu estou falando isso à maioria da população, porque a gente vive num país em que até pouco tempo a gente tinha 60 milhões de famílias querendo receber o auxílio emergencial do período da pandemia. A gente tem 111 a 112 milhões de brasileiros, pessoal. Então, é praticamente mais da metade, aliás, seguramente é mais da metade dos brasileiros em situação de muita pobreza ou de muita dependência econômica, sei lá, de empresas, de políticas de assistência do Estado e por aí vai. Então, a educação num país tão desigual e com tantas pessoas pobres, ela tem que ter uma base ou uma rede majoritariamente gratuita, porque essas pessoas não têm condição de pagar. E essas pessoas têm todo tipo de problema, às vezes não escrevem muito bem, às vezes não tiveram uma formação muito boa e chegam no ensino superior, e aí a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e tentar que a pessoa consiga superar suas dificuldades. Eu estou falando isso seguramente pensando que pode ser alguma das dificuldades de vocês, porque era também parte de algumas das minhas dificuldades quando eu fui para o ensino superior. Eu sempre estudei em escola pública e escola periférica, ou seja, não eram as melhores escolas da cidade na qual eu vivia. Então, quando eu chego lá para o ensino superior, eu descubro, meu Deus, eu não sei de tanta coisa que eu não sei se eu vou conseguir levar adiante. E aí era isso mesmo, várias vezes lia e não conseguia entender textos que deveriam ser básicos para alguém que teve uma educação de maior qualidade. Mas eu não tinha, então, paciência. Tem que correr atrás mesmo e o ideal é que o sistema consiga te ajudar também. Bom, não vou ler todas, depois se for o caso eu mando, mas interessante, a maioria já disse que não. Aqui eu achei interessante algumas coisas.
as pessoas estão bastante assoberbadas no período de pandemia e tudo mais. Isso é fato, pessoal. Nem todo mundo está bem de saúde. A cabeça do professor também nem sempre está bem. Minha mãe pegou Covid, quase morreu e tudo mais. Fiquei com ela em pronto-socorro. Então, tem dias assim que a gente não está bem mesmo. Tem tempo que a gente está com muito problema na família. Tem tempo que a gente está com muito problema na nossa vida pessoal, amorosa. Enfim, quaisquer dessas coisas. Professor, fazendo uma defesinha aí sobre o que o senhor estava falando, sobre a metodologia lá, científica, que nós tivemos uma aula com a professora Lucimar mesmo. Realmente, nós estudamos sobre o método científico, também conhecido como método hipotético, didático, que é um conjunto de normas que devem ser seguidas para a produção de conhecimentos científicos, né? Aonde temos o passo a passo, que é observação, problematização, hipótese, experimentação e conclusão. Aí vem a publicação logo em seguida. Beleza. Está muito bom, hein, Jolene? Muito bom mesmo. Só vai ter algumas correções que eu vou já mostrar para vocês. E óbvio que eu não estou pensando nem que é culpa da professora Lucimar e nem que vocês já deveriam estar prontos, não. Porque vocês estão em qual período do curso? Primeiro, exato. Então, eu estou trabalhando com essa ideia. Vocês estão chegando para serem formados ao longo de 8 semestres. Acho que é essa a duração do curso. Então, a professora Lucimar já começou um trabalho. Eu vou tentar dar uma complementada e avançar para o conteúdo específico da nossa disciplina. A gente tem um probleminha aí, que, na verdade, o método... A gente não tem só método hipotético, a gente, dentro da ciência, do método científico, a gente tem método dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético, enfim, fenomenologia, a gente tem outras possibilidades de método. Professor, a gente vai estudar tudo isso agora? Não. Eu forneci um material que vai ajudar vocês a complementarem e conseguir dividir um pouquinho mais. Realmente, é uma vasta experiência de explicação que ela passou para nós, porque entre eles temos 4 tipos de conhecimento, que seria o popular, filosófico, religioso ou teórico, teológico, Exato. ou científico, no caso, né? Exato. Aí dentro do científico, a gente divide os métodos científicos, né? Que aí a gente vai ter uma estruturação um pouquinho mais dividida. Pessoal, quando a gente entra na academia que eu estou falando é ensino superior, a gente começa a tentar raciocinar de outra forma. Lá no senso comum, conversando com a avó de vocês, ou com alguém que tem menos escolaridade, vocês não vão empregar tudo isso, ou vocês vão precisar sempre adaptar a linguagem de vocês. Eu não estou adaptando tanto, porque eu preciso que vocês acostumem-se um pouco com essa linguagem que a gente utiliza dentro da academia. Mas, óbvio, a nossa aula pelo Mentimeter, o uso do Mentimeter, vai permitir que, se vocês não entenderem alguns termos, algumas coisas que eu fui falando, vocês perguntem lá sem vergonha, porque não vão estar sendo expostos e tudo mais. Assim, eu não vejo que vocês deveriam ter vergonha nem se fossem expostos, porque quando a gente não sabe, a gente tem que buscar aprender e não ter vergonha de não saber. E é errando que a gente aprende. Então, a gente está aqui exatamente para errar essas coisas todas. Então, vocês chegaram no ensino superior, vocês vão perceber que a gente já não trata mais o mundo de forma como se tudo fosse muito parecido. Não. A gente tenta perceber as diferenças e as nuances. O que diferencia, às vezes, é um detalhezinho que diferencia uma coisa da outra. E é isso que a gente faz dentro do conhecimento científico. A gente vai descobrindo as diferenças e a gente vai classificando, catalogando, categorizando as coisas em lugares diferentes. É como se a gente pegasse um montão de bolinhas, elas são de cores e tamanhos diferentes, e a gente vai mandando cada bolinha para uma caixa. Então, se ela é grande, vai para uma caixa, se ela é pequena, vai para outra, se ela é azul, vai para outra, e por aí vai, entenderam? Então, conhecimento científico, estudo em nível superior, vocês vão perceber que é muito disso. Vocês vão aprendendo a classificar as coisas.
Isso aí vai tornar vocês melhores que os demais? Não. A gente tem muita gente cretina, de má fé, corrupta, que tem um alto nível de escolaridade. E a gente também não aprende mais coisas dentro do ensino superior para esnobar ou reduzir ou diminuir as pessoas. A gente tem que ter humildade sempre. Mas, assim, dentro do ambiente acadêmico, dentro dos nossos espaços de discussão e de fala, que são espaços como uma sala de aula virtual dessas que a gente está tendo, vocês têm que tentar adotar ao máximo uma linguagem que seja acadêmica ou científica, beleza? Então, assim, eu li um livro que ele dizia assim, que o cara inteligente, ele é poliglota dentro da própria língua. O que é isso? É como se dentro da nossa língua a gente falasse de diversas maneiras, de diversas formas. Eu aqui com vocês falo de um jeito. Eu bebendo com meus amigos no bar, eu vou falar de outro. Eu com meu sobrinho de, 5 anos, eu vou falar de outro. Eu com a minha avó de 87, eu vou falar de outro. Eu no meio rural, ajudando a mexer com gado, eu vou falar de outro. Às vezes nem mudo tanto, né? O pessoal costuma dizer que eu falo de maneira um pouquinho mais difícil. Mas óbvio que eu consigo perceber que algumas palavras, omnilateral, epistemologia, não são palavras que eu vou usar com a minha avó, com o cuidador, com o peão lá que cuida do gado e por aí vai. Tudo bem? Então, são coisas que eu já preciso que vocês ampliem assim, a percepção. Bom, aqui eu queria chamar a atenção só, acho que não lembro se era nessa. Deixa eu ver. Teve alguém que disse, a gente tem perda de concentração nas tarefas diárias. Beleza. Vocês serão professores. Quem concluir o curso será professor, terá a condição de ser professor. Uma premissa básica, pessoal, a gente tem que ajudar as pessoas a manterem a saúde mental, mas a gente só consegue ajudar as pessoas a manterem a saúde mental se a gente mantiver a nossa também. Estão percebendo? Então, por exemplo, eu vou passar atividades para vocês que elas são principalmente responsabilidade de vocês. Elas não podem ser uma responsabilidade principal minha. A responsabilidade principal minha é conduzir as aulas, trabalhar conteúdos, tentar que os meios de trabalhar os conteúdos sejam dinâmicos, diversificados, e tentar monitorar se vocês estão conseguindo acompanhar. Receberam os materiais nas datas certas, receberam as informações das entregas e dos meios pelos quais fariam as entregas e tudo mais. Mas a partir desse momento, a bola está com vocês, aí vocês têm que garantir que essa bola vai e chega no gol. Beleza? Então, a minha sanidade mental, ela também depende que eu consiga manter certo distanciamento. Grupos de WhatsApp, por exemplo. Teve uma vez com uma turma que eu deixei um prazo muito longo, tipo coisa de 1 mês, para entregar um projeto. Era metodologia científica. E daí, no último dia da entrega do trabalho, eu caí na besteira de deixar para um domingo. E que eu não faço mais agora. Sempre vai terminar em dia da semana. E aí, no último dia, os alunos lá perguntando e tudo mais, e aí uma guria disse, mas cadê o professor, pelo amor de Deus? E aí eu só vim na segunda, porque para manter a minha sanidade mental, eu às vezes vejo coisa de trabalho no final de semana, mas eu estou tentando reduzir ao máximo, estou tentando sempre na semana olhar todos os grupos, dar retorno diário e tudo mais. Então, se vocês esperarem resposta lá no final de semana, no meio da madrugada, pode ser que ela não chegue. Por que eu estou dizendo pode? Porque eu tenho um sono ruim, eu trabalho nisso tudo na madrugada, faço diversas outras coisas. Então, pode ser que eu dê retorno sim, mas pode ser que eu não dê retorno em dias e horários não úteis. Então, o professor está disponível de segunda a sexta, especialmente segunda a sexta, em horário de 8 às 18 horas. Depois disso, pode ser que ele responda. Por exemplo, a gente está estudando à noite. Então, as dúvidas de vocês chegarem à noite, vou responder com tranquilidade ou cedo do dia seguinte. Mas não esperem, assim, jogar a pressão de vocês para o professor. Porque quando vocês forem professores, vocês também vão ter que saber ter essa maturidade, fazer essa diferenciação e conseguir conduzir a coisa de maneira que todo mundo termine mais ou menos saudável. Mas a gente também não consegue se responsabilizar pela pessoa que teve 10 dias, 7 dias de prazo para fazer um trabalho e não fez, e aí vai querer fazer nas 2 últimas horas do último dia.
a gente não pode querer se responsabilizar por ela, entenderam? Então, assim, tem essa questão. A outra coisa, pensamentos intrusivos, sentimentos de desesperança, tédio, solidão. A minha mãe, ela faz um mestrado. Minha mãe acho que tem 62 anos. Acho que vai para 63. Ela faz um mestrado. Teve tempo que ela entrou em depressão. E aí eu chamei meus irmãos, eu digo, olha, a gente tem que intervir um pouco e saber se às vezes é o momento de dar uma parada ou ter um suporte familiar para depois conseguir retomar. Então, quando ela pegou Covid, quando ela pegou dengue, quando ela ficou internada, quando ela pegou depressão, na verdade, ela pegou depressão depois de tudo isso, né? Ela teve Covid, ficou muito ruim por quase 2 meses, depois teve dengue, aí ela teve uma série de problemas graves de saúde, aí veio uma depressão, era chorando todo dia e tudo mais. E eu disse, esse não é o momento de ela estudar. Então, percebam isso. Se for um momento da vida de vocês que é tão prejudicial, ou que está tão, sei lá, tão dramático, não é o momento de estar pegando pressão de prazo de atividade e tudo mais. Tenta fazer uma outra coisa. Não estou dizendo aqui que tem que desistir. Talvez seja o caso de buscar a assistência social do campus, psicólogo do campus. Psicólogo não é para louco, tá, pessoal? É para as pessoas manterem a sua sanidade mental. Exatamente para a gente não ficar louco, que a gente precisa de psicólogo, terapeuta e por aí vai. Então, assim, avaliem também. Mas não tentem jogar o problema de... Por exemplo, o problema da minha mãe não era o problema dos professores do mestrado dela. Era um problema dela. Ele foi comunicado, a gente só vai parar tais atividades. E parou mesmo. Aí depois a gente retoma. Mas se ela tivesse feito, continuado, ela teria mandado áudio chorando para o orientador e por aí vai. Na verdade, um dos orientadores até falou comigo, né? Disse, acho que a dona Cecília, que é o nome dela, está precisando de um apoio melhor. E aí a gente já tinha mapeado e fez, né, o que tinha que fazer. Mas, assim, tentem ter essa maturidade, tá, pessoal? E isso vai evitar que vocês odeiem um professor, que vocês acham que o cara é injusto, ou por aí vai. E também conversem, podem falar, mandar mensagem. Pessoal, tentem mandar mensagem no grupo. Só se for uma coisa muito íntima mesmo, que mandem no privado. Teve tempo, quando eu comecei a ministrar isso no Instituto Federal, eu chegava a receber 200 mensagens que totalizavam 200 conversas por dia. Imagina se eu vou ter condição de acessar 200 conversas, porque em cada conversa tem várias mensagens, né? Então, só se eu não fizesse mais nada da minha vida. Então, tentem não mandar mensagem privada. Só se for altamente importante, uma coisa muito íntima e por aí vai, que vocês achem que tem que tratar como professor, porque se for muito íntimo, talvez nem seja o professor, é muito, muito provável que não seja o professor, mas às vezes tem um problema familiar grave, que vocês precisam tentar ajustar com o professor, como é que vai resolver a situação, quais vão ser os prazos, o que vai conseguir fazer e o que não vai conseguir fazer, beleza? Então, isso aqui chamou a atenção, não estou dizendo que a pessoa está errada, tá, pessoal? Só estou tentando, assim, colocar parâmetros, meio termos, para a gente conseguir conduzir tanto a minha parte quanto a parte de vocês. Tudo bem até aqui? Tudo. Tudo bem. Sim. Beleza, pessoal, eu vou passar agora a atividade. Nossa, minha garganta está doendo já. Eu vou passar a atividade, a gente vai ficar envolvido nela, acho que uns 20 minutos, 15 a 20 minutos. Vou compartilhar a tela. Quando aparecer, vocês avisem, por favor. Apareceu? Apareceu o mapa. Sim. Mapa, beleza. Tranquilo. Pessoal, então a gente vai fazer uma atividade orientada agora, que vai durar 15 minutos. É muito breve, é mais uma dinâmica mesmo. E para a gente ver e ouvir vocês e não ficar concentrado somente em mim, e eu conseguir avaliar até onde vocês chegaram com a professora Lucimar, mesmo que não seja só um, né? Como foi o caso do John Lennon. Tá, eu vou separar vocês agora
por fragmentos. Deixa eu só acessar aqui nosso espaço da sala de aula do Meet. Bom, a gente tem 12 estudantes e a gente vai ter quantos fragmentos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, beleza, a gente vai ter 2 estudantes por fragmento. Bruna e Jamerson. Divino e Gleidson. John Lennon e Jusilei. Também para ver se vocês não dormiram, não saíram para passear e por aí vai. E Luana. Já eu encaminho para vocês. Estou só terminando aqui de fazer a separação. Cielen. A professora Lucimar trabalhou com esse material ou foi outro? Professor, não sei se eu entendi a pergunta direito, mas a gente voltou mais para a formatação de trabalhos acadêmicos. Tá certo. Um instantinho, já chega. Aqui vai a Sara. Bom, pessoal, fiz a separação dos conteúdos e agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar no chat do Google Meet, tá? Até porque é só para quem está participando da aula mesmo. Tá, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós temos, ainda não começou a contar o tempo, tá? Vou passar as instruções. Vocês receberam um material e ele tem um número de página. Então, Bruna e Jamerson vão ler o que tem sobre conhecimento, só sobre conhecimento, tá? Que ele começa na página 13 e termina na 14. Não são os tipos de conhecimento, tudo bem? Divino e Gleidson vão ler sobre conhecimento empírico. John e Jusilei vão ler sobre conhecimento filosófico. Sara, Juliana e Luana vão ler sobre conhecimento científico. Marciele, Rafael e Rômulo sobre método científico. Bom, o que vão fazer? Está aí na lâmina, na apresentação. Lê o fragmento distribuído. O fragmento é esse tópico, né? Esse título que eu passei para vocês. Depois disso, vocês têm que ler rápido, tá? Uns 5 a 8 minutinhos. É bem curtinho, tá? São 2, 3, 4 parágrafos. Depois... Professor, Perdão? repete novamente. Desculpa interromper o senhor. Repete novamente os tipos de conhecimento para cada turma. Minha internet cortou. Eu mandei no chat aqui do Google Meet. Não apareceu, não? Não. Para mim apareceu. Apareceu! Então, Apareceu. alguém copia e cola no grupo do WhatsApp, por favor? Para mim também apareceu. Beleza, então são esses tópicos aí, ô Jusilei. Conhecimento empírico, conhecimento filosófico, científico e depois método científico. E aí do lado tem as páginas e tem as pessoas que vão ter que ler sobre isso. Mas não é só ler, porque isso é muito pouco. Terminou de ler, vai buscar outra fonte de informação. O que é isso, professor? Entra lá no Google e procura conhecimento empírico. Pode escolher um material escrito ou um vídeo. Vai ter que fazer tudo isso em 15 minutos, tá? Depois de 15 minutos, a gente volta e aí eu começo a sortear as pessoas que vão falando sobre o que fizeram. A gente vai falar sobre o conceito, a pessoa vai dizer, eu li e tudo mais, o conceito é esse. Então, se for no grupo lá, no trio que está Marcele, Rafael e Rômulo, o primeiro vai falar sobre o conceito de método científico. Se achar que está incompleto, aí depois a Rafaela ou o Rômulo podem complementar, mas se achar que já está completo, não precisa. Aí eles vão passar a explicar o que eles pesquisaram
a mais. Ah, eu vi um vídeo aqui de 3 minutos que fala que o conhecimento científico é isso. Ah, eu li um texto aqui de uma página que fala que é isso. Ou então achei uma página na internet que diz que é dessa forma. Então vocês vão ter, eu vou aumentar para 20 minutos, tá? Para vocês fazerem essas atividades todas. Ler o fragmento e voltar depois de 20 minutos apresentando isso. Aí eu vou direcionando, dizendo quem vai falar o quê, tudo bem? Conseguiram entender? Sim. Pessoal, então a gente volta exatamente, aí voltem no horário, pelo amor de Deus. A gente vai voltar exatamente às 21h30, para a gente também terminar a aula antes das 22 horas. Tudo bem? Ok. Professor, Está valendo. eu Pessoal, não vão lá, consegui leiam, entender. pesquisem na internet um vídeo ou um texto, coisa que seja curto. Professor, meu vídeo tinha 40 minutos. Então, ouve só 5, ouve 10 minutos, ouve 7 minutos e por aí vai. Mas desde que consiga entender alguma coisa para conseguir falar. Ok. Voltamos em 20 minutos. Professor, acho que a Násila está comentando alguma coisa que ela não conseguiu entender, não sei se a internet dela caiu. Vou tentar acessar o WhatsApp. Ela é pelo WhatsApp, é que ela está falando? Não, ela Não, comentou professor, que eu não. consegui entrar de novo. Você está me ouvindo, professor? Cortou. Agora estou ouvindo. Eu não consegui entender. Na hora que você foi explicar a atividade, minha internet caiu, só voltou agora. Beleza. Eu mandei no chat, tu conseguiste ver os grupos, as duplas ou trios? Ah, tu não estás em nenhuma delas, não é? Não, não tô nenhuma dela, não. E eu estava desde o começo da aula. Só que eu saí porque minha internet caiu, mas eu tentei voltar o mais rápido que eu consegui. Entendi. Faz o seguinte, fica no grupo no trio com John e Jusilei sobre conhecimento filosófico. Tá bem, então. Aí a atividade é o seguinte, do lado tem o número de páginas que tu tens que ler. Vai ler só o título, conhecimento filosófico, e o que explica depois desse título. Terminou de fazer essa leitura, aí vai buscar na internet um vídeo ou um texto que fale sobre conhecimento filosófico. Assiste ou lê, entende, de forma que tu consigas falar aqui quando a gente voltar. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. Nada, que isso.
Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. E conseguiram fazer a leitura? Leitura sim, né? Mais tranquila? Sim. Sim. Filosófico. Deixa eu só atualizar aqui para a gente fazer as anotações. Nájila. Quem está com problema no microfone é a Rafaela. A Nájila estava com problema de conexão, mas já conseguiu, né? Retornar. Beleza, pessoal, vamos interagir aqui rapidão enquanto os demais vão chegando, se é que não retornaram, que a gente tinha marcado nesse horário. E aí, na próxima tela, eu quero que vocês tenham acessado a apresentação e quero que vocês respondam algumas questões, tá? A primeira delas é essa: quais os tipos de conhecimento que a gente tem no material que vocês leram? Podem colocar só o de vocês ou podem colocar o que vocês já conhecem, né? Com base na disciplina lá que a professora Lucimar ministrou. Professor, o senhor está sobre o conhecimento empírico. Eu não tinha esse conhecimento ainda. Eu vim ver agora que Beleza, que nós beleza. estamos Agora na eu aula. preciso que tu acesse aí a apresentação, clicando nesse link, né? www.mente.com, digite o código 63186595 e aí tu vai escrever lá sobre os conhecimentos que tu estudaste. Aí já já a gente começa a parte dos comentários mais abertos, né? Sobre o tipo de conhecimento, as características. Beleza. Tem 2 pessoas, nós estamos, acho que em 12 pessoas, então tem bastante gente que ainda falta escrever. Professor, só tirou uma dúvida minha aqui, fazendo favor. Diga. É para me escrever sobre o que eu li lá, o que eu entendi? Não, só o nome, não é o tipo de conhecimento. No caso, Ah, se tu tá. só leste um e só sabes um, só colocas um. Se tu já leste só um, mas estudaste os outros na disciplina com o professor Lucimar, ou em outro veículo, em outra forma de conhecimento, tu escreves também. Mas só o nome dele. Ah, tá. Tá bom, então. Beleza. Seis pessoas, está faltando bastante gente. Bora lá, pessoal, acelera. Conseguiste, Jameson, escrever? Tô terminando aqui, professor, agora. Ah, beleza. Divino, conseguiste? Professor, Diga, Gisley. aparece para o senhor quem está enviando as respostas, eu não tenho certeza se eu consegui. Eu só vejo quantitativa, eu vejo do mesmo jeito que vocês estão vendo e depois eu vejo as respostas, né? Que eu vou Tá. já mostrar. Então, tipo, eu não consigo dizer se o teu chegou ou não. Eu consigo dizer que, tipo, de 13 pessoas, só 7 responderam, né? Ah, tá. Porque como é novo, eu não sei se eu estou conseguindo fazer do jeito certo. Entendi, entendi. Divino, deu certo?
Eram O meu não 9. deu O certo, não. que falta? Ali é para responder o que é entre, o que é older, como é que é? Eu fui só até naquele negócio lá, não consegui ir mais para frente. Que negócio? Manda um print da tela no grupo do WhatsApp, que aí eu consigo ver e te ajudar. Senão eu não consigo nem saber do que tá se falando exatamente. Printa a tela, né? Copia a tela, manda no WhatsApp que eu te digo onde é que tu tá e o que tem que se fazer. Professor, eu respondi lá e o senhor que vai liberar a outra pergunta aí. Isso, exato, exato. Ele trava enquanto eu não libero para a próxima tela, não é? Ou mostro as respostas. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dificuldade relacionada com o uso, tá? Vocês printam a tela e mandam no grupo da disciplina, que aí eu consigo ver e prestar o auxílio. Senão, não sei nem onde é que vocês estão ou o que vocês estão fazendo. Ô, professor, na hora que eu vou digitar para colocar minha opinião, é só 25 letras, né? É porque é só o nome do conhecimento. Tu não vai escrever sobre ele, não. Eu só quero saber o que vocês viram. Ah, conhecimento X, conhecimento Y, é só o nome dele. Não é o que ele quer dizer ou a definição, o conceito dele, não. Ah, tá. Ok, então. Tanto que o material, quando ele vai trabalhar dos conhecimentos, ele fala os tipos de conhecimentos. Aí ele abre um título para cada tipo de conhecimento. Aí depois é que ele põe o texto com a explicação sobre o que é. Divino, tu não mandaste foto não, né? A imagem do que está aparecendo. Vou mandar agora. Tá, beleza. Esperando aqui para tentar te ajudar. Não se pode, internet ruim da porra dessa. Alguém mais está com alguma dificuldade? A Marcele estava só para ajustar, né? Que estava colocando o conceito e não o nome, não é? Do conhecimento. É, sim, professor. Vou arrumar aqui agora. Beleza. Sara, conseguiu fazer, Sara? Sim. Beleza. Nájila, deu certo? Sim, professor. Beleza. Então, Professor, o meu não faltaria. tá indo, não. Não sei se a internet que tá lenta demais, na hora que vai enviar, sai caindo aqui. Né? Ah, Eu beleza. vou tentar mandar, Divina. Eu acho que eu sei qual que é a sua dúvida. Eu vou tentar tirar um print e mandar no grupo da sala. Beleza. Beleza, então. Que é legal como a gente vai usar diariamente, né? Ou sempre, é bom a gente conhecer melhor sobre o sistema também, ver os recursos dele. Bom, enquanto vai chegando, pessoal, vou só... Foi, professor. Chegou, né? Beleza. Ó, então, ó, você, em cada caixinha dessas, vocês vão colocar uma palavra. Enter a word, insira uma palavra, não é? Está em inglês. E aí vocês pegam e jogam. Tipo, qual é o conhecimento que vocês estudaram agora, que leram? Aí vão lá e colocam o nome dele. Só o nome dele. Por isso tem esse limite de 25 caracteres, né? 25 letrinhas. E aí depois vai para o próximo e o próximo. Se não quiser colocar mais de um, manda só o que leu. Mas se souber de outros, aí manda o segundo e o terceiro, né? O nome dele, o nome do tipo de conhecimento. Aí depois que faz isso, aí é que encaminha. Quando está nessa situação aí que a Jusilei encaminhou, é porque ela já encaminhou as palavras dela, então tem que esperar o professor passar adiante. Tipo, ela já votou nessa pergunta. Quer dizer que ela já preencheu o que tinha que preencher. Beleza? Beleza. Eu cheguei até aí também. Não... Ah, então tu mandaste. Beleza, pessoal. Tá aqui ó, o que vocês fizeram. Então, a gente viu o conhecimento religioso, que também é chamado por outro nome. Qual é o outro nome do conhecimento religioso? Deixa eu ver aqui. Teológico. Teológico, exato, pessoal. Porque o teo está associado a uma divindade, por aí vai, né? A Deus. Então, todas as vezes vocês ouvirem falar teologia, então é relacionado com o estudo desse conhecimento de uma entidade superior, que no nosso caso aqui de orientação cristã, a gente fala em Deus.
Conhecimento filosófico é um conhecimento mais reflexivo sobre determinados fenômenos, determinadas atitudes, os problemas que existem sobre a existência humana, não é? Então, eu sempre costumo diferenciar o conhecimento científico do conhecimento filosófico, porque o conhecimento filosófico, ele visa, o conhecimento científico, a gente quer conhecer a soja, a gente quer saber quais são as características nutricionais da soja, a gente quer saber como é que a gente altera a soja para ela produzir mais e ela ser mais resistente a pragas. Então, percebam que a gente está sempre limitando. E aí, quando a gente limita, a gente estrutura, a gente planeja como que a gente vai fazer aquela descoberta. O conhecimento filosófico, não. Ele é um conhecimento que amplia muito mais. Então, nesse sentido, o conhecimento filosófico ele é uma reflexão sobre problemas mais amplos. Então, quando a gente pensa sobre a agricultura, o conhecimento filosófico vai estar pensando sobre se a forma como a gente produz alimentos é a melhor forma de distribuir alimentos entre as sociedades, por exemplo. Ou como que a produção de alimentos contribui para o nosso estágio social, aliás, nosso estágio atual do desenvolvimento da sociedade. Então, o conhecimento filosófico ele é bastante amplo, ele tenta ampliar, não é? O científico é mais voltado para experimentos, experiências, né? É mais ou menos isso, né? A gente costuma trabalhar muito, como, por exemplo, a gente tem um problema específico, a gente quer encontrar dados que nos permitam ampliar conhecimento sobre aquilo. E aí eu vou dar um exemplo. Muitas coisas são problemas científicos. Vocês vão sair daqui para ensinar. E aí vocês chegam numa sala de aula e os alunos são desmotivados, são desinteressados, ou os alunos têm alto índice de evasão ou repetência, ou notas ruins, reiteradas notas ruins. E aí vocês vão estudar quais são as causas dessas notas ruins, ou seja, o que foi antes de chegar naquela nota ruim, porque a nota ruim é uma foto daquele momento. Mas antes daquele momento, o aluno teve todo um histórico. E aí vocês vão investigar sobre isso. Quando vocês já sabem a causa, vocês já sabem a consequência que foi a nota ruim, vocês têm que buscar coisas que interfiram nesse processo. Então, se a causa foi, sei lá, ele não se sentia motivado porque ele não conseguia entender os conteúdos. Então, será que não é um caso de um conteúdo com uma nova linguagem, uma outra abordagem? Só que esse não vai ser o único problema. Mas digamos que esse foi o problema de 50% dos alunos com notas ruins ou repetentes. Então, é um quantitativo considerável, e esse quantitativo justifica uma pesquisa científica só com eles. Aí vocês vão formular hipóteses, você já tem um problema. Vocês formulam hipóteses para isso, ou seja, se eles tiveram um problema com os conteúdos, com as abordagens, com a linguagem, eu vou selecionar outros tipos de conteúdos. Primeiro, eu tenho que saber quais são as deficiências deles relacionadas com linguagens, né? O aluno escreve mal, não tem um bom vocabulário, não tem um vocabulário muito amplo. Então, assim, você tem que mapear bem. E a gente só mapeia bem aplicando instrumentos de pesquisa. Questionários, textos. Por exemplo, se eu quero saber se o aluno escreve bem ou mal, produção textual. Se eu quero saber se ele tem uma boa visão de mundo, também na produção textual direcionada a um determinado tema, ele vai ter que trazer as fontes de informação, entenderam? Então, perguntas direcionadas. O que você sabe sobre isso? Ou então, quais são os sites que você costuma ler? E por aí vai. Fez todo esse mapeamento, aí você vai desenvolver um protótipo, uma coisa que talvez resolvesse a vida desse estudante. Disse, não, a gente tem que ter atividades que sejam lúdicas, quizzes, atividades que vão envolver o conteúdo técnico da disciplina, porque também a gente não vem para a sala de aula só para brincar, mas a gente pode estudar brincando, ou pode estudar se divertindo, ou sendo menos chato do que aquilo que normalmente é. Então, vocês vão criar essas atividades, mas não tem certeza se essas atividades vão ser boas ou ruins. Às vezes, a gente cria coisa que a gente acha, assim, na nossa cabeça, de professor, de pesquisador, a gente acha que aquilo é a última maravilha do mundo. E aí, quando a gente aplica, os alunos até gostam, às vezes, mas erram tudo da física, da química, não conseguem entender a diferença entre cátion, ânion, íon e por aí vai, as ligações, não é? Então, brincou, mas não resolveu o problema do aprendizado. Aí a gente vai e analisa novamente esses resultados. Então, assim, o conhecimento científico é pautado nisso. A gente tem questões a resolver, que a gente precisa
ter um conhecimento acumulado que nos permita resolver esses problemas e a gente vai e tenta aplicar. A maior parte dos estudos científicos hoje é aplicado. O que é aplicado? Tentando resolver um problema específico. Mas a gente também tem pesquisas científicas que não. Elas só querem aumentar o conhecimento sobre uma determinada área da ciência. Beleza? Então, isso é conhecimento científico. Isso que eu falei para vocês é um pouco do que a gente consegue encontrar em qualquer livro sobre conhecimento científico, vai ter essas questões, ou algumas dessas questões que eu trouxe para vocês. O conhecimento filosófico é mais amplo, como eu falei. Ele não está voltado necessariamente a resolver um problema, mas ele reflete e discute os grandes problemas da sociedade. Não vou adentrar tanto nele, porque a gente tem os grupos para falar. Então, mas se a gente fosse pensar conhecimento científico, o popular, que também chamam de empírico, tá, pessoal? Ou do senso comum, como queiram chamar, a gente vai ter o teológico, o religioso e o conhecimento científico, beleza. Isso aqui eu não vou aplicar não, porque senão a gente vai ultrapassar muito o horário, e eu vou falar mais ao final. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa aula, eu vou querer que vocês falem um pouco, vou escolher alguns. Conhecimento filosófico, John, fala para a gente o que tem dado do conceito de conhecimento filosófico, John. Esse Joe aí é eu ou é outro? Tô entendendo. É John, tu, no caso. Deixa a pergunta aí novamente, fazer um favor. O conceito de conhecimento filosófico que tu identificaste no material. Filosófico, acho que ficou com o divino, professor. Não. Empírico ficou com o divino. Filosófico ficou com John, Nájila e Jusilei. Ah, tá, desculpa. Professor, Diga. aqui está nos explicando sobre a filosofia não ter aplicação direta à realidade, né? Certo. Onde existe uma profunda interdependência entre ela e os demais níveis de conhecimento. Essa relação deriva, de fato, de que o conhecimento filosófico conduz à elaboração dos princípios universais. Aí, lá na minha pesquisa no YouTube, eu estava vendo lá no site do Brasil Escola um pouco da explicação sobre a filosofia. Certo. E onde ser ou não ser é uma das características da filosofia. Ela vai buscar, né? Não é possível falar sobre o que não se vê. Diferente entre opinião e verdade. Onde temos Platão e Sócrates, né? Que derivou esse contexto. E é um conhecimento sensível e suprassensível. Ele também tem pretensão de um conhecimento universal. Ou seja, os primeiros filósofos, eles foram estudar a respeito do nosso universo. Beleza. Tranquilo. Obrigado, John. Nájila, o que tu pesquisaste que tu consegues acrescentar aí sobre o que o John falou? Professor, eu coloquei aqui, que o conhecimento filosófico é a busca pela verdade, através do raciocínio e da reflexão humana, ultrapassando os limites e formas da ciência, e que a ferramenta que é utilizada pelos filósofos é a análise e a crítica. Beleza. Jusilei. Acho que a Nájila pesquisou mesmo que eu, professor. Mas eu coloquei também, que é um conhecimento lógico, ele possui um método e se sustenta por uma teoria. É o saber baseado no questionamento sobre toda a realidade. Ele se diferencia do religioso, porque o religioso é mais, como o senhor falou, por parte de, como a gente viu
com a professora Lucimar, é mais baseado na fé, né? Ele se diferencia um pouco da ciência, pelo fato da ciência ter uma teoria científica, né? Experiência, que eu comentei com o senhor. E diferente do senso comum, porque o senso comum é mais por hábito ou cultura. Beleza, eu coloquei lá no grupo uma palavra chamada dogma. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dogma é uma coisa que a gente toma como verdade e isso a gente não pode contestar. Beleza? E o conhecimento religioso ou teológico, ele tem muito disso, o dogma. Então, para a gente participar de uma religião, como é o caso do cristianismo, a gente aceita necessariamente alguns dos dogmas do cristianismo. E aí, se a gente pensar nas nossas religiões daqui do Ocidente, ou no caso do Brasil, as religiões cristãs, a gente vai ter a tríade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vai ter a figura de Jesus, a gente vai ter a ideia de Deus e tudo mais. Então, a gente não trabalha fora disso. Ainda que a religião possa ter diversos outros conhecimentos, né? Sobre a vida dos apóstolos, sobre o que seria o caminho para chegar ao reino dos céus e tudo mais, mas a gente parte de alguns dogmas, e isso aí a gente não altera. No caso do conhecimento científico, com a evolução da sociedade, a gente altera esses dogmas, a gente altera os paradigmas que a gente vai falar, ou os modelos. Então, o que a gente pensava ontem, a gente já não pensa mais hoje. A gente já pensou no passado que a Terra era plana, e aí vieram os estudos científicos e comprovaram que ela é no formato esférico ou redondo, ou muito aproximado, muito parecido com isto, não é? A gente pensava que, sei lá, os gregos falavam muito dos deuses e da atuação deles sobre a natureza. E aí a gente vai perceber que essa atuação sobre a natureza, ela deve ser muito mais em razão de outros fenômenos relacionados com o mundo, as estações e tudo mais, do que com vontade de Deus, ou de um determinado Deus, né? Porque a religião dos gregos lá, ela era uma religião politeísta, ou seja, com vários deuses. Então, a gente percebe isso. E aí eu perguntaria de vocês, assim, vocês falaram um pouco sobre conhecimento filosófico, e se vocês tivessem que falar para o filho de 7 anos o que o filósofo faz e o que é o conhecimento filosófico, o que vocês diriam para o filho de 7 anos, que vocês não podem falar exatamente lendo muito assim, do que o John leu, e nem tão sofisticado quanto que os demais falaram. O que vocês falariam para uma criança de 7 anos, que é o conhecimento filosófico, ou o que é que o filósofo faz? Uma boa pergunta, professora. Eu tenho uma menina de 6 anos. Se alguém souber a resposta que tem que passar. Uai, professor, na filosofia, o contexto geral é observação, né? Pedia para olhar a natureza e verificar, por exemplo, o que ele está vendo, o que ele está entendendo sobre o assunto. Nájila, alguma complementação? Eu acho que é isso que o John falou mesmo, professor. Eu tentaria avaliar, tentaria observar, junto com essa criança de 7 anos, alguma coisa que não pode ser vista assim, e tentaria explicar de alguma maneira. Beleza. Pessoal, eu só vou pedir para vocês ampliarem, abrirem um pouco a mente. Acho que o John, não sei se eu entendi errado, mas ele tratou muito de questões mais práticas ou do mundo concreto, do mundo real. A filosofia, se a gente pensar no Sócrates, ele vai trazer essa ideia da maiêutica socrática, que é tipo como uma cultura da pergunta, do questionamento, e não de dizer que as coisas não existem, mas assim, o que é realmente isso? Ou então, por que isso é realmente isso que tu estás falando? Então, se você disser assim, o que é ser bom? Aí alguém vai dizer, ser bom é ir para a igreja, fazer doação. Aí a gente vai dizer, mas por que existe a igreja? Por que a igreja e não outra instituição? Por que fazer doação e não fazer outra coisa, por exemplo? Por que não, entenderam? Por que ir à igreja e não fazer doação? E aí os filósofos, a gente teve Sócrates com essa maiêutica socrática, pautada na perguntação, no questionamento das coisas que existem. Muitas vezes a gente aceita o que existe, mas não reflete de maneira tão aprofundada que poderia ser diferente.
Beleza, eu vou interromper e a gente termina em outro dia, mas a gente vai terminar assim, no próximo encontro. E já vai Então, começar com professor, essa parte, mas a gente termina no horário, mas eu ainda tenho 4 minutinhos. Só uma Então, assim, pergunta, professor. diga. professor, Para responder essa pergunta, como devemos entender os conhecimentos dos seus lugares de aplicação? Tá, eu vou pedir para essa gente encerrar na próxima aula, que aí na próxima aula eu retomo, aí a gente deixa mais um tempinho de participação, eu explico melhor e a gente vê o que estão fazendo. Vou só precisar terminar aqui a parte de conhecimento filosófico, aí a gente já deixa o restante para o próximo encontro. Tudo bem? Beleza. Tá, então, pessoal, tem o Sócrates. Perdão, Nájila, tu ia falar algo? professor, então no caso a gente teria que mudar as perguntas. Tu falas no caso do conhecimento filosófico, não é? Isso, em vez de tentar explicar algo objetivo, a gente mudaria as perguntas. Tipo, a ciência, o conhecimento científico, ele responde diretamente uma pergunta. Por exemplo, como que eu faço, qual o celular que vai atender todas as necessidades do ser humano em 2022? Aí lá vai a ciência e a tecnologia tentando resolver esse problema, não é? Mas aí a filosofia, o que ela pensa sobre isso? Ela pensa em, será que o celular, ele tem que ter esse papel das pessoas? Será que a vida das pessoas baseada na tecnologia, ela não é uma vida alienante? Ou seja, a pessoa deixa de viver o real, experiências reais, para viver experiências virtuais que não necessariamente coincidem com a realidade. Então a gente vive num mundo muito virtualizado, tem de tudo na internet, né? Desde coisa própria, como coisa imprópria, religiosa, profana, pornografia. Então vai ter todo tipo de coisa na internet. E a gente vive num mundo cada vez mais virtualizado. E aí, será? Quantas horas do nosso dia a gente usa o telefone? Eu tenho um aplicativo que ele monitora o meu uso do celular. Então, durante um dia, tem dia que eu uso o telefone por mais de 12 horas por dia. E aí vocês pensam, puxa, uma questão filosófica para a gente trazer. Será que a tecnologia, a ciência, as inovações, será que elas não estão atrapalhando as pessoas de viverem o que seria a real essência das pessoas? E aí os filósofos, eles se questionam sobre o que é a essência do ser humano. E depois de Sócrates vem Platão e Aristóteles, exatamente nessa ordem. E aí o Platão vai dizer, o ser humano ele vive no mundo real, mas pensando no mundo divino, no mundo em que realmente as coisas vão ser perfeitas. Que aí depois com a religião a gente... Não, Aristóteles vem e diz assim, não, as coisas elas estão aqui no mundo, então o que vale a pena é a experiência. Não sei se foi minha internet aqui, mas cortou para mim aqui. Então, bem Aristóteles vai dizer assim, o que é importante... Professor, diga. a sua fala tá muito ruim para todo mundo. Tá muito ruim? Tá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar o formulário de avaliação do encontro, vocês me dão só um minutinho, um segundo, e aí a gente vai marcar aula para... acabei de mandar aqui o link, tá? Então, esse é um formulário, são pouquinhas questões, sejam bem sinceros, todo final de aula a gente vai ter um formulário para avaliar como é que estão os nossos encontros, se tem coisa para melhorar, se tem coisa para aproveitar que está boa e a gente pode aproveitar melhor, e basicamente esse o nosso objetivo. Mais à frente eu vou monitorar a leitura de vocês. E aí eu pergunto, nosso próximo encontro, vocês preferem que seja qual dia? Tem quarta, quinta e sexta. O que vocês preferem? Mandem aí no chat. Professor, podem falar nessa que eu semana? registro. Oi? Isso, nessa semana. 3 encontros por semana. Na quinta-feira, para mim, seria bom. Jusilei, quinta. O Edson, quinta. Rômulo, Pode que ser dia? quinta mesmo. Sara, Pra mim também. quinta. Pode ser quinta, professor. Divino, quinta. Quinta-feira mesmo, professor. Já somos maioria? Quinta para mim também tá ótimo. Beleza, pessoal. Então, quinta-feira. Então, acho que nós já somos maioria, né? Não teve ninguém em dia diferente, já tem
É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já temos maioria, que nós somos, acho que em 13. Beleza, então ficou para quinta-feira, exatamente às 20 horas. Pessoal, eu vou passar uma última coisa. Por favor, respondam o questionário. Eu espero que chegue 12 ou 13 questionários respondidos. Respondam agora até o final da aula, é muito curtinho. E eu vou mandar o primeiro texto de leitura, que é um pouquinho mais denso. Se não para a próxima aula de quinta, na verdade, acho que na segunda parte da aula a gente já começa a usar esse texto, beleza? A primeira parte a gente termina, que a gente tem que terminar de revisão, e depois a gente vai para esse texto, mas já tem que ter lido o texto, são 9 páginas. Beleza, pessoal? Ok, professor. Então tá, pessoal, respondam o formulário. Todo mundo recebeu aí o formulário, conseguiu responder direitinho, mandei de novo. No chat, né, professor? No chat aqui do Google Meet. Então respondam, por favor, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal, muito obrigado, boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite, Nájila. Boa noite, professor. Boa noite, Rômulo. Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Bruna. Bom descanso. Boa noite. Bom descanso, Divino. Boa noite. Noite. Noite, Jamerson. Noite, Luana.